Olá, sejam bem-vindos a mais um RMcast. Hoje nós temos aqui Emerson Santana, síndico profissional, e nós vamos tratar hoje sobre inteligência emocional no ramo da sindicatura, o que é muito importante, né, Emerson? Com certeza. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, eu não sei qual horário que vocês vão assistir. Eu sou Emerson Santana, síndico profissional pela Santana Síndicos Profissionais. Nós estamos instalados no Alto Tietê, atualmente estamos administrando 10 condomínios em 5 cidades diferentes. Estamos com quase 2.000 unidades, mais de 6.000 pessoas sob a nossa responsabilidade. O ano passado nós movimentamos em nossos condomínios 7 milhões e meio de reais. A projeção de movimentação de receitas para esse ano é ultrapassar os 10 milhões de reais. Isso é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente fala de responsabilidade, uma das, ou a principal que nós devemos ter, é conosco, olhando para si. E nessa hora a inteligência emocional ela é extremamente importante, porque eu só te atendo se eu me entendo. Perfeito, se eu não tiver essa vertente, eu vou ter sérios problemas. Essa é uma visão que se o síndico não tiver, ele passa o problema dele pro outro, né? Vamos pensar assim. E aí ele vira uma esponja, né? Daquelas que absorve, vai secar. E é interessante que, até usando o conceito da esponja, uma esponja ressecada não serve nem mais para absorver. Nossa. E quando ela resseca, quando ela seca de maneira inadequada, quando ela não tem um tratamento interno para que ela não venha segurar as impurezas que ela recebeu. Bom, você falou bastante, já explanou sobre a empresa, sobre a Santana Síndicos, mas antes de entrar no nosso tema principal, a pergunta que eu tinha para você é: por que síndico profissional? Da onde surgiu? Por quê? Quem era o Emerson antes, né? De ser síndico profissional? Na verdade, eu tenho certeza que nenhuma pessoa em sã consciência vai acordar de manhã e vai falar na sua infância ou juventude que o sonho dela é ser um síndico profissional, né? Não existe isso. Então, eu até hoje não vi nenhum síndico relatando que, igual jogador de futebol, cantor, ator, né? Médico, advogado, guardado as proporções, né? Eu quero ser policial. Não, o síndico não é uma função que ela te estimula ou que te... não é uma função, profissão, enfim, um trabalho glamourizado. Acho que essa é a palavra. Ao ponto de que a minha filha mesmo já falou que não quer ser síndica. Né? Vendo você executando, exercendo todos esses mesmo anos. Eu procurando fazer da melhor maneira possível, de uma maneira leve, ela já deixou claro que ela não seria síndica, mesmo porque ela não iria seguir as regras que ela tem que fazer com que os outros sigam. Então, para ela seria um desafio muito grande, né? E ela, sendo criança, eu achei interessante, porque ela sabe que não seguiria e não pode ser síndica. Ao contrário, existe adulto que sabe que não pode e quer ser. Eita. E aí é onde a gente tem tido muitos problemas em condomínios, e nessa hora que a gente vê o quanto a inteligência emocional faz falta. Então, respondendo à pergunta, antes de ser síndico, eu era um professor da rede estadual de ensino, então eu sou um ex-funcionário público. Após a Santana crescer, eu exonerei o cargo, né, o sonho da estabilidade do funcionarismo público. Eu deixei isso de lado porque eu não acredito nisso. Eu acredito na educação e no empreendedorismo. Agora, na estabilidade que te põe na zona de conforto, isso nunca foi algo que viesse a me atrair. É tanto que prestei poucos concursos, um dos poucos que eu prestei eu passei. Não porque eu sou inteligente, mas é porque era um dos concursos mais fáceis no modelo da educação. E fiquei na rede estadual de ensino por 15 anos, cheguei a ser professor coordenador. Fiz de tudo para não ser da direção da escola, vice-direção, então não fiz pedagogia, e esse era um dos critérios. E eu findei meus dias na sala de aula, no bairro do Miguel Badra. Iniciei o ano sabendo que eu iria sair e avisei meus meninos: aproveitem o máximo que vocês puderem, que depois das férias eu não volto.
E foi interessante porque eu saí em alta da educação, não saí odiando a educação. Eu saí com os meninos chorando porque eu estava deixando de ser o professor deles. Se isso vai acontecer em algum condomínio, quando eu deixar de ser síndico, eu não sei. Talvez chorem de alegria, vai saber. Mas Se isso acontecer, não. não é porque eu fiz algo de errado, e sim porque eu fazia algo muito certo e algumas pessoas não estão prontas para viver o que é certo. Regra, cumprimento de normas e etc. Porque o ser humano está cada vez mais desregrado, fruto da falta da inteligência emocional. Quando você assumiu para passar a ser síndico, e a gente vê ali, às vezes, o síndico... Ele é, de certa forma, um educador, né? Vamos pensar? Você educava adolescentes, jovens. A diferença para tratar, para falar com a pessoa adulta e que se põe num lugar como se fosse... entendem ser patrões. Eu te pago. Isso, a gente entende que ali já começa a ter essa questão da inteligência emocional. Como foi isso para você? E como que você adquiriu essa inteligência emocional, a sua, né? Que eu acho que é particular, cada um desenvolve de uma forma. Tem métodos, mas cada um desenvolve de uma forma a inteligência emocional. Na verdade, atualmente, a inteligência emocional ela tem estudos, né, principalmente de desenvolvimento humano e da mente humana, mas isso ela pode ser observada desde a concepção do ser humano. E isso é tão sério e perceptível que algumas gestantes, quando o pai da criança chega perto, a barriga se agita. E a criança, às vezes, é um feto, tá em desenvolvimento e já tem ali uma emoção por trás daquilo, né, até mesmo sem o rosto ter se apresentado ao mundo. Partindo dessa premissa, eu entendo que, desde a concepção, a tratativa com o ser humano é a mesma. Seja ele um feto, um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto. O que vai diferenciar, eu penso que é o ego. Como assim? O ego do adulto geralmente é muito maior do que da criança e do adolescente. E aí é nessa hora que a gente observa o que dá o problema no condomínio que às vezes não tinha na escola. O menino fazia as traquinagens na escola, não é porque ele tinha um ego elevado ou porque ele era mimado. É porque ele é uma pessoa em formação. Da mesma maneira que o feto, quando lá tá na barriga, né, o bebê, né, minha filha, quando chegava que a barriga balançava, era o sentimento sem querer nada em troca. Não tinha ego. Pô, eu senti... É puro, né? É puro. Que quem me ama chegou. No condomínio, quando eu recebo um elogio, geralmente vem um pedido em troca. Geralmente, quando vem uma proposta, sei lá, um sorriso a mais, é porque quer um favor. E aí onde entra o que eu quero dizer com ego? Quando eu não cedo, aí o ego aflora. E aí é nessa hora que a gente observa que o ser humano adulto, se ele não observar o ego dele, ele vai trazer problemas pro coletivo por conta que o individual dele está sempre à frente. E aí é nessa hora que, se eu não tiver o jogo de cintura, se eu não entender esse jogo, se eu não entender que por trás disso tem um interesse pessoal, e ele nem gosta de mim, ele quer usufruir da minha função. Se eu não entender esse jogo, aí eu não vou saber como eu vou me comportar igual eu me comportava na escola ou igual eu me comportava quando a minha filha ficava feliz quando eu chegava perto. Então, esse ficar feliz quando me vê é o que está por trás dele. Então, é isso que a gente tem que observar respondendo a sua pergunta. Qual é a diferença, né, entre o adolescente e o adulto? É o ego. Mas quando a gente fala de ego, você tem, eu tenho, né? Nós somos adultos e temos ego. E aí, qual é essa situação? Como é que você faz para controlar? Porque tem coisas que afetam o seu ego, que você fala, É se conhecer. O que te tira do sério? Todo dia você tem que saber. Perfeito. Eu acho que dali é a base, a gente pensa que é a base pra gente saber quais são os nossos gatilhos.
Mas o que que você fez? Qual foi sua trajetória? Porque eu imagino que quando você assumiu para ser síndico, para lidar com adultos, você não estava, quando você assumiu para ser síndico, para lidar com adultos, você não estava preparado para tratar, para ter essa inteligência emocional já, ou já. Ou você desenvolveu após assumir essa nova função de síndico profissional? Tinha algumas coisas que eu não entendi. Não, quando eu me profissionalizei, eu já estava pronto. Certo. Porque nos 4 primeiros anos eu não fui síndico profissional, fui síndico morador. Você foi síndico antes, foi síndico morador primeiro para depois se tornar profissional. Ou seja, a Fez minha uma faculdade. Isso, é isso que eu ia falar. A minha faculdade foi sendo síndico morador. Nesse período, eu desenvolvi ou eu aprimorei técnicas que eu já usava em sala de aula. E técnicas, às vezes, simples. Saber com quem você está falando. Não é se você está falando com rico, com pobre, com o preto, o branco. Não estou falando disso. Eu estou falando de quem é a pessoa na essência. É uma pessoa mimada? É uma pessoa melindrosa? É uma pessoa retraída? É uma pessoa espontânea? É uma pessoa verdadeira? É uma pessoa falsa? E isso a gente vai identificar, de acordo com a nossa expertise, olhando o corpo da pessoa que também fala. O olhar. Então, o que eu comecei a desenvolver dentro da sindicância para eu ter um sucesso na inteligência emocional? O que está por trás do que estão me entregando? Emerson, você é um péssimo síndico. Nossa, legal, essa é a sua opinião, mas por quê? Ah, porque você me multou, apesar de eu estar errada, você não podia fazer isso? Então, peraí. Ali tem um problema que eu cumpri a minha função e ninguém gosta de ser corrigido. Ah, eu já ouvi. Você é um bom síndico, já ouvi o contrário. Mas você é muito grosseiro. Você não sabe tratar as pessoas. Ah, ok, mas o que eu fiz para eu não saber tratar as pessoas? É que você não me deu bom dia tal dia. Mas você me deu? Então, não foi recíproco, né? A resposta, a pessoa cobra, mas ela não entrega. Então são coisas que a gente tem que observar e olhar de onde está vindo, qual que é a intenção. Porque, por exemplo, as pessoas que mais nos corrigem na nossa primeira fase de vida são as que mais nos amam. Nossos pais. Verdade. E aí eu vou pegar essa correção e entender que eles não gostam de mim, que eles me odeiam? Não. Hoje, até para ser pai, eu vejo a importância de como meu pai e minha mãe me criou. O condômino que está amadurecido, quando eu multo ele não vai querer me xingar. Ele vai querer, no máximo, entender o que aconteceu, buscar um meio, né, ali, uma brecha para recorrer, mas ele não vai me odiar. Ele não vai desejar a minha morte. Mas esse é a minoria, não é? Ou é a maioria? Hoje, nos seus condomínios, nos seus clientes. Aí entra uma das coisas mais importantes que eu passei a desenvolver. A assombração não aparece para quem não acredita. As pessoas têm que saber quem é você. Elas têm que... Não é ter medo, não é temer, não é isso. Elas têm que saber que não adianta vir com um argumentinho sem fundamento. Isso você só constrói no dia a dia. Aí entra a primeira premissa que eu acho que já é a quinta vez que eu falo. Saber a intenção. Uma vez que você sabe a intenção do ego de quem está trazendo alguma coisa para você, você vai saber se você grita, se você fica mudo, se você fica estático, se você gasta energia, se você se cala. Porque tudo que a pessoa fizer vai mexer com uma emoção sua. E o que é responsabilidade sua? A sua emoção a partir da atitude dela. Então você tem que saber o que ela quer estimular em você. E aí, dentro dessas dificuldades que a gente tem, se você não pega o time da pessoa que está te direcionando a alguma coisa, ela consegue estimular em você o pior de você para ela tirar de você o que ela quer. Mas quando você fala assim, a pessoa vai estimular, vai puxar de mim aquele pior. Lógico que você é ser humano também.
nós somos. E aí deve vir aquele ímpeto de reação. Como você fez para passar a controlar isso? Por quê? Hoje o síndico ele lida com várias pessoas. E uma coisa é você estar com a sua família, você conhece há muitos anos, com relação de amigos, mas o condômino, ele aparece para você hoje, às vezes nunca mais. Você está 10 anos num condomínio, você tem o primeiro contato com o condômino no 10º ano, às vezes, porque você nunca viu. Como que você faz para ter esse entendimento do que a pessoa está buscando e como você faz para se controlar no dia a dia? Me entendendo primeiro. Eu hoje acordei 5h30 da manhã e fui fazer meu exercício. Hoje eu corri 5 quilômetros. Ao todo, meu exercício deu de 6 a 7 quilômetros. Então, hoje, 1 hora da minha vida foi para mim. Hoje, eu vim para cá, eu corri na rua, dirigi, e eu não sei se vocês viram, mas os ipês amarelos floresceram. O que eu quero dizer com isso? Há 6 anos eu não via os ipês amarelos. Eles eram invisíveis para mim. O problema era eu, não eles. Nossa, porque isso foi um choque, eu vou cortar você, porque hoje tinha uma senhora tirando a foto de um IP e ela falou, não é lindo? E eu passo por ele todos os dias porque ele fica no estacionamento e eu nunca tinha visto ele. Porque nós não estamos olhando ao redor. Nós não estamos nos olhando. Há 6 anos eu não via os ipês. Eu passei a ver quando eu saí para a rua para caminhar. Hoje eu corro. Ou seja, os ipês são os mesmos. Quem mudou foi eu. Se eu não tivesse esse olhar para mim, eu não ia olhar você, assim como eu não olhava o IP. Então, o IP tá lá. Eu nunca vi. As pessoas estão e sempre estiveram. Eu que não as via. A partir do momento que eu começo a olhar para mim, eu vejo mais você. Então, eu começo a ter uma percepção maior do que a pessoa tá ali fazendo e pode me afetar ou não. Aí você pergunta, Emerson, mas o que você fez? Comecei a me olhar. Então hoje eu tenho um tripé. Corpo, mente e espírito. A minha fé é em Deus. Então quem alimenta meu espírito é Deus. Quem tiver a sua fé, que busque a alimentação do seu espírito nela. A minha é em Deus. A minha mente, tudo que eu entendo que me faz mal e me dá gatilho, eu fujo. Eu, por exemplo, eu não assisto filme de terror. Não gosto. Eu não gosto de vídeo explícito. Tem medo, De mim dá gatilhos. Eu não gosto de vídeos de acidente que cortou a cabeça, que é a fratura. Eu não gosto disso. Tem gente que vive nisso e vive na depressão. Né? Eu não gosto de pessoas que ficam falando da vida alheia sem apresentar uma solução. Eu não gosto. Eu fujo disso. Porque isso tudo vai afetar quem? A minha mente. Se você pegar a Bíblia, Jesus já fala para cuidar da mente desde sempre. Quando Jesus fala que só de pensar já pecou, ele está falando, não pense besteira. Porque entre pensar e fazer, por incrível que pareça, é uma distância muito pequena. Então, às vezes, é bom nem pensar, porque a chance de você fazer depois que você pensou é muito grande. Então, cuide da sua mente. E o corpo é o que vai sustentar isso daí. Dá pra gente pensar naquela situação ali da subconsciente? Absorve e a pessoa nem tá consciente que ela está absorvendo? Sim. Isso é tão sério que eu recebi uma reclamação de um condômino, onde eu ainda moro. E ele falou assim, Emerson, eu não aguento mais o barulho da bomba à noite que abastece a caixa d'água. Aí eu falei, mas que barulho? Ele, você nunca ouviu o barulho? Você mora de frente para a caixa, você nunca ouviu o barulho? Eu falei, não me incomoda, não tem barulho, não sei o que você está falando. Eu vou ver o que dá para fazer, mas não tem barulho, eu não ouço. Ele falou, não, tem barulho e eu não consigo dormir, eu preciso que você faça algo por mim. Aí eu desliguei a bomba. Dormi, eu durmo bem hoje, graças a Deus, mas eu passei a dormir melhor depois que eu desliguei a bomba. Teve um dia que eu não desliguei a bomba, foi minha pior noite de sono. Aquele barulho estava tão interiorizado que eu nem percebia o quanto ele me incomodava se não tivessem me falado. Em outro condomínio, eu tenho um motor que fica no chão. Qual que é o nome desse motor, gente, que fica no chão? Gerador? Não, o motor que fica no chão não é pivotante que fica no chão? Deslizante. Não, o que vai, que ele anda com
pivotante. Ele vai e volta com... Ah, aquele robozinho que vai no portão. Isso. E os moradores alguns começaram a reclamar de barulho. E eu troquei recente o motor. Gente que não percebia o barulho me agradeceu. Porque aquele barulho estava tirando a paciência deles. Pica-Pau tem um episódio que tocava o sino, o personagem ficava assim, doido. Qual é o sino que está deixando você doido e você não está percebendo? Isso é um gatilho que a gente não percebe porque está no subconsciente. O que você falou, e você está falando e eu estou me analisando aqui, né? Aproveitando o nosso podcast e olhando para mim. E é verdade, tem coisa que acontece que você não tem o foco, você não se ouve. E você não percebe. Então, quando você cuida do corpo, mente e espírito, você vai eliminando esses gatilhos que até então você não sabia que você tinha. Então é por isso que se você pegar a Bíblia, que é um livro disciplinador, ele vai te inibir, vai te falar para você não fazer um monte de coisa, porque ali quem escreveu já sabe que a essência do ser humano, dentro do que é a essência do ser humano, aquelas coisas podem te prejudicar. Se você pegar qualquer autor de desenvolvimento humano que trabalha a mente, ele vai te dar uma sequência de situações que você deve quebrar para que a sua mente não seja afetada. Se você pegar hoje qualquer estudioso da anatomia, fisiologia e musculação humana, ele vai te passar uma sequência de situações que você não pode fazer para não afetar o seu corpo. Porque se o seu corpo tem que ficar cuidando do que você não cuidou, ele não vai te entregar. O que ele vai te entregar? Ele vai te entregar dor, cansaço, fadiga, reclamação, sono. Então hoje eu estou muito mais inteiro, tendo feito meu exercício, com detalhe, dor de dente a semana inteira, a planta do meu pé está doendo, por conta de excesso de exercício dos meus 15 km de domingo, e eu estou com uma leve inflamação na virilha. Eu só falei de dor, mas nenhuma delas me pararam. Seu foco não está nelas. Aí você fala, mas você não está se cuidando? Tô. Semana que vem eu vou estacionar e vou passar a régua. Mas não são dores que vieram da prática esportiva que eu tenho exercido. Então é uma dor que eu sei a fonte. O que a gente não pode fazer? Chegar 9 horas da noite e ficar se perguntando por que a minha cabeça está doendo? Por que eu estou com dor nas costas? Por que eu estou com dor no ouvido? Porque na verdade seu corpo está falando, amiguinho, se cuida. Ah, por que eu não durmo? Sua mente está falando, amiguinho, olha para sua mente. Nossa, por que eu uso vozes estranhas dizendo para eu fazer coisa errada? Porque seu espírito está falando, se alimente. É um cuidado geral. É um cuidado de corpo, mente e alma. Pensando, ou espírito, né? Alma e espírito aí vai de como queiram pronunciar. Mas é basicamente isso. Nessa sua rotina de síndico, deve ter tido situações que você teve que falar não, mas abrandar a situação, ou não. Quando você fala não, ou faz uma correção, sempre ela é firme, ou às vezes você abranda, dependendo da pessoa que te procura. Quando o meu ego não era controlado, o meu ego, eu chamo ele de tio Scrooge. Ele tem um nome. Tem um nome. E eu aconselho todo mundo a fazer isso. Se você tiver ego elevado, dê o nome para ele e peça para ele se controlar. Você não elimina ego, você o controla, porque ele é uma ferramenta. Tem dia que ele tem que sair forte, senão te devoram. Mas isso não é todo dia. Porque se você põe seu ego forte todo dia, aí você vai sobrecarregar seu corpo, mente e espírito. E aí você não vai aguentar. Então o ego é uma ferramenta. Então quando o tio Scrooge não era controlado, o meu não era igual para todo mundo. Eu não separava. Então não era não, não tô nem aí para você, a sua história para mim não interessa, é não. Quando eu participei de um desenvolvimento humano com o professor Wilson, que eu ali entendi que meu ego era elevado e eu comecei a controlar, eu não deixei de falar não. O que eu passei a fazer é mudar o tom de voz, alterar a argumentação para chegar no não, é entender a aflição que a pessoa estava passando quando ela de repente cometeu uma falha. Então eu não deixei a essência, que é cumprir um regulamento, por exemplo. O que eu mudei é o como fazer isso. E aí eu tive um salto.
e uma desvantagem. E dentro disso, uma vantagem. Qual foi o salto que eu tive? Eu evoluí. Qual foi a vantagem? Quem me acompanha percebe. Qual é a desvantagem? Quem pegou ranço não percebeu essa evolução e ainda pensa em mim como o Emerson de 6 anos atrás. Pensando nisso, você usou a palavra ranço, né? A palavra, eu sinto uma palavra pesada quando fala em ranço. Mas você acha possível recuperar essas pessoas? Não quero. Por que não? Porque, em cima do que eu já falei, quem pegou o ranço não olhou a intenção por detrás que eu estava fazendo. Apesar do meio, o que eu fiz não era errado. Se eu fui grosseiro, se eu fui arrogante, se eu fui chato, eu fui sendo certo. O que as pessoas gostam é do legal que é errado. Por isso que dá muito certo o tigrinho. Verdade. Atrai pela facilidade, atrai porque é legal e tá dando ruim. E como tem, assim, né? Você disse, tem síndicos que às vezes, ou pessoas, às vezes a gente vai falar para as pessoas um sim porque quer agradar, mas não é o correto. E não sabe falar o não ou a fazer a correção. A frase, me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira, é real. Tem gente que gosta de ser iludido. Eu prefiro ser magoado. Porque a mágoa, depois que a mentira é descoberta, é muito maior. E ela fica para sempre, né? E aí você tem uma cicatriz que às vezes não cura. E aí entra a dificuldade e as coisas que a gente tem que determinar pra gente. Eu, como síndico, eu não quero e nem nunca serei eleito porque eu sou legal. Porque eu sou bonito. Bonito eu sou, mas eu não vou ser eleito por isso. Convencido nem um pouco, né? Tem que ser. Eu não vou ser eleito porque eu sou simpático. Eu tenho que ser eleito porque eu sou competente, profissional. Dentro... Você tá vendendo a profissão. Você não tá vendendo... a simpatia. E aí, se você pegar o Silvio Santos, de óculos, ele era o empresário. De microfone, ele era o animador. E eram personas totalmente diferentes. Então, é tanto que eu perdi um pouco na minha profissão a minha referência humana. Hoje está mais controlado, mas em algum momento eu era um robô. Muitas das vezes sem expressão facial, eu não sorria. Tem condômino que quando vê eu sorrindo, estranha. Nossa. Porque eu levo tão a sério que eu não consigo ser eu. Então, nós temos uma relação antiga, comercial, mas nós temos uma relação pessoal de pessoas que nos conhecem. Você já viu eu sorrindo algumas vezes. Pessoas da sua equipe, não. Sim. Tem supervisor da equipe da RM que até hoje tem a visão do Emerson, cara fechado e chato. Porque eu não consegui ter, né? Criar uma afinidade ali. E aí, às vezes... E eu sei que isso acontece, porque não é só aqui, é geral. Ah, o Emerson... Ai, caramba, aquele cara... Não, mas ele é gente boa. Ele nem sorri, como é que ele é gente boa? Porque o primeiro contato é paulado. Porque é a minha função. Agora, dentro disso, eu tenho procurado buscar o equilíbrio. Não é pra você, é pra mim. Porque eu vou me cansar muito mais fechando a cara do que sorrindo. A carga é maior, né? Então eu preciso criar meios para que eu exerça a minha função, eu não vou dizer com leveza, mas pelo menos de uma forma humana, né? Que eu tenha expressões de um ser humano que, graças a Deus, eu ainda sou. Ainda deu uma preocupação. A inteligência emocional tá aí para provar que uma hora vai confundir o humano com... Não, mas vamos deixar isso para um próximo assunto, porque... Dá pano para manga, dá mas... bastante. Você tem quantas unidades administradas como síndico? 1987 unidades. unidades. No comecinho, mas falhei aqui, não gravei. Dessas unidades, você consegue contar um case aí pra gente? Onde você teve que usar, assim, ao extremo, a sua inteligência para não se perder? É possível? Eu sei que deve ter vários. Mas não, a mais recente, foi muito interessante essa última,
Porque eu não tive contato com a pessoa. Se você me perguntar o rosto da pessoa que fez, eu não sei. Se ela entrar aqui agora, eu não sei quem é ela. Que eu fiz questão de não saber quem era. O que aconteceu? A pessoa explodiu o fogão no apartamento dela. Nossa. Né? Então ela teve ali um problema no fogão dela. Ela chamou um profissional por responsabilidade dela. O profissional deu uma recomendação em cima do equipamento dela. Ela não seguiu. E o fogão explodiu. Depois de 9 anos fazendo o que eu faço, quase 10 anos, se a pessoa não me chamou, eu não devo ir. Afinal de contas, o fogão explodiu, não teve vítima e não teve risco estrutural. Ah, não afetou geral. Foi realmente na unidade. O fogão dançou dentro da casa dela, estourou a parte de vidro e amassou. Fim. Então o prejuízo é dela. O zelador foi lá, porque é o colaborador do condomínio, constatou o fato, ela não me acionou. O zelador perguntou: fulana, você quer o contato do síndico? Ela: não, eu não quero. Então você fez Ok. certo, fez bem. O zelador saiu, tal. No dia seguinte, ela começou a espalhar no grupo de WhatsApp que eu era desumano, porque a filha dela quase morreu na explosão e eu nem fui no apartamento dela. Aí eu não fui de novo. Pedi para um técnico da empresa que fornece gás ir no apartamento. Não sei se é normatizado, mas é conceitual, é um conceito, que o teste para verificação de vazamento de gás é o teste da espuma. Fez bolinha, tá Tá vazando. vazando. Não fez, não está vazando. É Simples isso. assim, né? Ela começou a espalhar no condomínio que foi uma pessoa sem identificação nenhuma, colocou uma espuminha, ou seja, fez uma coisa de qualquer jeito e falou que não tinha vazamento. E mais uma vez que eu era desumano, que eu não ia no condomínio, não sei o quê. Não dei uma informação para ela. E deixei claro para o zelador: eu só vou agir se ela relatar para a administradora o que aconteceu. Aí entra a inteligência, principalmente emocional. Ela mexeu na minha pessoa. Eu sou desumano. Mas eu Foi precisava com o síndico, ver o argumento dela, porque a partir do que ela argumentou, eu iria responder. E aí ela relatou o que eu precisava. Ela chamou alguém e o fogão explodiu. Ponto. Quando ela me relatou isso, aí eu apliquei a seguinte sanção para ela: eu preciso de tal documentação, senão eu vou multar a sua unidade, porque você colocou em risco coletivo. Aí eu pedi nota fiscal, qualificação de quem foi, data e horário, enfim. E se ela não mandasse em 48 horas, eu ia multar ela dobrado. Nossa, esse olhar é o que deixa o condômino desconfortável, né? Porque ele tem que entender que ele tá pondo em risco outras várias, eu não sei o tamanho do cliente, mas outras várias. 2 torres, quase 100 apartamentos em cada uma. Pensando pai, mãe, filho, 3 em cada um. Então, assim, várias pessoas. E aí esse entendimento é onde entende e fala: é desumano. Imagina, ele não viu, mas está priorizando todos, preocupado com o grupo, o coletivo. Então, e aí entra a inteligência emocional que eu tive que ter para eu não ir lá falar que ela quase matou as pessoas e que eu ia agir em cima disso. Ela não entregou documentação e, no meio disso, alguém denunciou para a Defesa Civil. É óbvio, né? Eu não vou no condomínio. Foi uma coincidência muito grande, né? Talvez até eu que tenha chamado a Defesa Civil, mas quando a Defesa Civil chegou, eu estava lá. Expliquei o que aconteceu. Eles estão para enviar o parecer de que o condomínio não tem responsabilidade nenhuma. Então eu tenho a concessionária de gás dizendo que não tinha problema. Eu tenho uma autarquia pública informando que não tinha problema por parte do condomínio. Eu vou manter a multa dobrada, e eu vou levar ela para a Assembleia para saber o que eu faço com uma condômina que coloca em risco a vida dos outros. E eu não vou sofrer por isso. Porque eu posso até não ser humano. Eu posso até não ter me sensibilizado por alguém que quase morreu.
mas eu me sensibilizo por pessoas que pagam um condomínio em dia certinho e poderiam ter morrido por conta de alguém que me chamou de desumano. Até eu viver todo esse ciclo, deu de 10 a 15 dias a minha capacidade técnica como síndico, emocional e humana sendo questionada. Sabe qual é a vantagem disso? Que eu saí mais forte do que eu entrei. Isso é inteligência emocional pura, né? Só que para eu enfrentar tudo isso, falando aqui parece muito fácil. Mas só eu sei o que eu passei naqueles dias. Que foi no mês de agosto, o mês do cachorro louco. E essa era a minha pergunta para você, pra gente finalizar o nosso assunto, que é um assunto muito gostoso de se falar, a gente absorve muito. E essa é a minha pergunta para você. O que você indicaria? O curso, legal, você fez o curso, muito importante, acho que cria um norte, mas para quem tá começando agora como síndico, para quem vai estar Primeiro, não recomendo ser síndico. Não. Vamos pular essa recomendação? Mas aí a pessoa insistiu. Então ela foi. E aí, o que ela pode fazer ainda no dia a dia? Pouquinho, que dica você dá? Porque você foi desenvolvendo no dia a dia e continua desenvolvendo pelo que você está falando aqui pra gente. Eu penso que antes de ser síndico ou estar síndico, eu acho que tem que ser pensado o que te estimula a querer isso. Qual é o seu interesse? Se for financeiro, só. Você não fica. Quando eu virei síndico de onde eu moro para minha filha morar bem. Eu virei síndico onde eu moro para minha filha ter uma boa condição de moradia na área coletiva. O meu sentimento é o mesmo, porém na casa das outras pessoas. O dinheiro é uma consequência disso. Na filosofia oriental, o Ikigai é você fazer o que gosta, bem feito, com inspiração, com motivação, enfim, eu não vou lembrar os termos, e ainda ganha por isso. Se você quer ser síndico, eu não vou romantizar. Hoje eu amo, eu não sou mais apaixonado pelo que eu faço, mas eu amo. Se a sua motivação é melhorar o lar das pessoas, continue. Se a sua motivação é ganhar dinheiro, não entre. Porque tem muitos síndicos se perdendo nessa hora. Nessa hora. Quando vai na busca ali quando a motivação é errada. Por que em 10 anos administrando, mais de 5 sendo profissional, eu não tive uma destituição e nem precisei renunciar? Porque eu não deixei o poder subir para minha cabeça. E tem condomínio que eu já falei 2, 3 vezes. Se me encher o saco, pode assinar a lista aí que se atingir o quarto, nem vai para a Assembleia. Eu renuncio na hora. Já teve condomínio que eu fiz pesquisa no grupo do WhatsApp. Se atingir um quarto agora, eu renuncio agora. No grupo? No grupo. E olha que grupo WhatsApp são ânimos, né? Vários. Atingiu? Acho que é um bom medidor ali, né? Pra você saber o que você tá operando e quem tá falando, quem não tá. E se o que estão falando de negativo é realmente verdade. Acabou. Então ali eu só precisava que a pessoa entendesse que eu não tô pra brincadeira. Aí entra o que eu já respondi anteriormente. Assombração só aparece pra quem acredita. Então as pessoas têm que saber quem você é. E aí, pra complementar, independentemente da sua motivação, quer ser síndico. Se você for um síndico bundão, seja do começo ao final. Não queira começar bundão e virar o machão depois, que você vai ter problema. Se você quiser ser o síndico certo desde o começo, seja do começo ao final para todo mundo. Não mude. Se você quiser ser o síndico simpático, é do começo ao final para todo mundo. Você pode ser o que você quiser, desde que você seja sempre para todo mundo. Porque a partir do momento que você começa a variar e criar coisa da sua cabeça, você cai. Então é uma linha que você segue Você tem que do ser início ao contínuo. fim e pra todos. Ah, mas é que em um condomínio eu vou ser assim. Ok, a escolha é sua. Não tem problema, porque tem a particularidade.
Vou dar um exemplo para vocês. Condomínio que tem muito idoso, eles não querem falar pelo WhatsApp. Eles querem falar pessoalmente, dependendo quer que eu entre, tome um café. E precisa, e é bom. O café E se eu não fizer isso, eu tô fazendo desfeito. Agora, no condomínio de jovem, é um WhatsApp, uma mensagem e já era. Acabou. Mas aí é entender o perfil do seu cliente. E aí eu te pergunto, quem sou eu nisso? Um jovem que é velho. Eu sou velho desde jovem. Então eu consigo entender. Aí eu fiquei confuso agora. Porque eu sou chato. Entendeu? Eu sou chato desde sempre. Então eu tenho uma cabeça de gente mais velha desde antes. E isso me ajuda a saber lidar com algumas situações que hoje pessoas da minha idade têm se perdido. Porque ainda tá com a cabeça de 15 anos de idade. Que aí são pessoas que deveriam estar maduras e ainda estão ali verdes. O ego tá lá em cima e a maturidade lá embaixo. E isso é muito difícil. Bom, muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço pelo convite. Eu sempre que posso, estou, né, participando de entrevistas, podcasts. Confesso que a agenda tem apertado, graças a Deus é o trabalho, né? Mas a Santana ela tem crescido. Se você quiser uma proposta, nos procurem. Nossas redes estão disponíveis aí, ok? Mas é aquele negócio. Nós somos uma empresa de sindicatura que vai lá fazer o que é certo e só vai ganhar o dinheiro com a nota fiscal que a gente emite. E isso é agregar valor. Exato. E dentro disso, a nossa proposta financeira pode ser a maior. Mas vocês podem ter certeza que o valor agregado em seu empreendimento também será. Eu sou Emerson Santana, agradeço o convite. O Rogério não está hoje, mas quando vocês puderem aí, agradeçam ele também. Aqui está um espaço muito legal, muito aconchegante. E você né? é sempre bem-vindo. E sempre que eu puder, estarei aqui presente. Pra vocês terem uma ideia, ó, pintei a barba só para estar aqui hoje. Tá esticada. Olha só. Entendeu? Antes de vir para cá, dei uma preparada aí no modelito. Porque o Grupo RM, acredito que seja um dos mais antigos, né? Aqui tá com 21 anos. 21 anos. O que eu tenho de idade, vocês têm de fundação, né? Enfim. Poxa vida, aí me complica. E aí, dentro disso, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que, por esse microfone aqui, muitas pessoas boas também passem, para que a gente possa compartilhar nossas experiências profissionais, pessoais e de vida. Aí virão. Todos que virão aqui, assim como vocês, serão bem recebidos. São amigos e gratidão imensa, gratidão pela aula. Ó, eu recebi aqui tudo, vou me tratar diferente, vou pensar diferente de muitas coisas. Muito obrigada, vocês que acompanharam o nosso podcast. O RMcast tá no YouTube, faça sua inscrição, ative o sininho, compartilhe com quem puder, divulgue e aguarde o nosso próximo podcast logo mais.